Bom dia, meus queridos. A nossa aula de hoje é de Geografia. Nós estamos no segundo bimestre, a aula vai ser a aula de número 5. E nós vamos entrar no capítulo 2 agora e vamos falar sobre trabalho no campo e na cidade. E dentro desse assunto, nós vamos falar sobre diferenças e aproximações do trabalho. Vamos ler uma história em quadrinhos, chamada Quanto Trabalho. Vamos falar sobre o cultivo e o comércio, atividades no campo e na cidade e vamos finalizar com a agricultura. Então aqui, trabalho, diferenças e aproximações. Nesse capítulo, vamos falar sobre algumas diferenças e aproximações do trabalho no campo e na cidade. Depois vamos conhecer algumas atividades desenvolvidas no campo. Então aqui nós temos a história em quadrinhos, Dudu em Quanto Trabalho. Aqui vocês observam que tem duas imagens. Nós temos a imagem que ocorre na área rural, né? Inicia na área rural e termina na área urbana. Aqui na área rural nós temos um homem, né, preparando a terra para a plantação de um alimento, cultivando um alimento, né? No caso, a agricultura, né? Nós chamamos de agricultura. E aqui ao lado nós vemos que esse mesmo alimento é enviado para a cidade para ser comercializado na cidade, no caso, ser vendido na cidade, né? Então, esse aqui é o que se passa nessa história em quadrinho, o assunto principal, né? E aqui nós vamos falar o cultivo e o comércio. Na história ali em quadrinhos, observamos que há uma velocidade na troca de informações e mercadorias. Vimos também que no campo há o trabalho com a terra e o cultivo dos alimentos. E na cidade há o comércio para a venda desses produtos, criando assim uma relação de dependência entre as atividades desenvolvidas no campo e na cidade. Agora aqui as atividades no campo e na cidade. Na cidade, as principais atividades econômicas são o comércio, a indústria e a prestação de serviços. Já o trabalho no campo está relacionado à agricultura, à pecuária e ao extrativismo. Mas nessa aula falaremos um pouco mais sobre o trabalho no campo, iniciando com a agricultura. Aqui nós temos a agricultura, né? Vemos aqui uma imagem ao lado, né? Então vamos ler aqui, ó. Muitos instrumentos são utilizados para o desenvolvimento das atividades no campo. O arado, por exemplo, é um instrumento rústico, feito de madeira, movido por tração animal e ainda hoje é utilizado na agricultura em pequenas propriedades. Mas é uma cena cada vez mais rara. Então, esse aqui, ó, é a cena de um homem, né, arando a terra com um arado de madeira, né? É um instrumento rústico, né? E ele precisa ser movido por tração animal. No caso, é o animal que puxa o arado e o homem vai guiando o arado para poder abrir a terra para fazer a plantação do que ele quer plantar. Agora aqui na agricultura nós vemos que novas técnicas contribuíram para diversas etapas da agricultura. Atualmente, para preparar a terra, plantar e colher, há alternativas tecnológicas, como veremos a seguir, né? Aqui já vemos, ó, que o homem está arando a terra já com auxílio de uma máquina, né? Lá era manual. Agora vamos ver quais são essas outras alternativas tecnológicas que vieram para auxiliar, né? Aqui nós temos a rotação do solo. Tá vendo essa imagem aqui? O que é rotação do solo? A rotação do solo consiste em alternar o cultivo de diferentes espécies de plantas em uma mesma área, ou seja, em uma época planta-se feijão, em outra milho e assim por diante. Então, por exemplo, vamos supor que aqui esteja plantado milho. Na outra, quando ele colher aqui, ele não vai plantar milho novamente, ele vai plantar o feijão, ou ele vai plantar um outro tipo de planta, de alimento, né? Para que a terra não seja exaurida, no caso, tira todos os nutrientes da terra. Então, essa rotação é feita assim, é plantar, em cada época você planta um tipo de alimento. E toda essa plantação é feita com auxílio de máquinas. Hoje em dia é muito difícil ser manual. Aí aqui, nós temos também a irrigação do solo, que é uma prática agrícola que utiliza um conjunto de equipamentos e técnicas
para suprir a deficiência total ou parcial da água para as culturas plantadas. No caso, se não está chovendo, se está um tempo seco, a cultura, o que está plantado ali, vai produzir do mesmo jeito. Por quê? Está sendo irrigado. Então, tem vários tipos de irrigação. Esse aqui é um dos tipos, mas tem outros tipos também de irrigação. E também temos a fertilização do solo, que é a aplicação de fertilizantes naturais ou sintéticos no solo para aumentar a nutrição das plantas, com vistas a uma maior produtividade. Então, quando eles fertilizam o solo, eles também utilizam as máquinas, né? Que é um tipo de máquina utilizado para fertilizar, né? E isso aumenta a produção. Quando a terra está fértil, a produção aumenta. Aqui nós vamos ver maquinário e trabalho manual, né? Aqui nós temos aqui, ó, um corte manual de cana-de-açúcar. Antes, as pessoas só cortavam cana-de-açúcar manualmente, com facão, colocava todos os EPIs, que são equipamentos de proteção, ó, tá vendo aqui? Para não cortar a perna, usavam luvas e faziam um corte manual da cana. Então, era feito totalmente por pessoas. Com o tempo, veio a máquina, né? E aí a máquina agora é utilizada na colheita de cana-de-açúcar e colhe muito mais rápido, né, do que as pessoas cortando manualmente. Pode ver aqui que ela já vai cortando e já vai jogando aqui dentro a cana cortada. A tecnologia no campo. Como vimos na imagem anterior, muitas técnicas tradicionais ainda são aplicadas, porém, nas grandes propriedades agrícolas, os tratores e inovações tecnológicas são responsáveis por grande parte do trabalho. Então, se é uma propriedade muito grande, muito difícil eles utilizarem a mão de obra manual, a mão de obra de pessoas, né? E geralmente eles utilizam os maquinários e utilizam as pessoas para operar os maquinários. Então, acaba se tornando para eles mais viável, porque não tem aquela quantidade de pessoas trabalhando no campo. Somente o maquinário e a pessoa que opera o maquinário. Então, aqui, ó, o trabalho no campo. Essa foi a nossa aula de hoje, né? Na próxima aula vamos continuar falando do trabalho no campo. Só que daí nós não vamos falar no caso da agricultura. Nós já vamos falar de outro tipo de trabalho desenvolvido no campo. Tá? Uma boa aula para vocês, um grande beijo, até amanhã.